Fala, preciosa! Hoje nós estamos aqui no nosso 15º episódio do nosso podcast. E esse mês de maio tem sido uma bênção, porque cada mulher tem vindo trazer o seu testemunho de como ser mãe, do milagre, de vó-mãe, e tem sido uma bênção. Mas antes de eu estar apresentando a nossa entrevistada, eu queria estar dando um anúncio, 2 anúncios. Primeiro, que dia 31 de maio, nós teremos o Chá das Preciosas, às 17 horas, aqui mesmo no Ministério HP. Então, se você quer mais algumas informações, entre lá em contato conosco, que você irá saber como para você estar aqui juntamente conosco. E no dia 6, 7, 8 e 9 de junho, nós teremos o Congresso de Mulheres e vai ser uma bênção. Você não pode perder, vai ser imperdível. E o nosso tema é Ele Vem. E nós temos aqui mulheres pastoras que irão trazer palavras abençoadas para a tua vida. Não esqueçam essas datas. 31 de maio, Chá das Preciosas, e 6, 7, 8 e 9 de junho, o nosso Congresso de Mulheres. Amém? Vamos estar, então, agora entrando, apresentando hoje. Está conosco hoje aqui a nossa irmã Graciane. Graciane hoje é a nossa entrevistada. Estamos felizes por ter ela aqui conosco e por poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor Jesus fez na vida dela. Amém? Graciane, seja bem-vinda. E eu já queria, de início, saber quem é a Graciane? Graciane é uma mulher de fé. Graciane tem 45 anos, mãe, esposa, filha. E, assim, o Senhor tem feito grandes coisas na vida da Graciane. Oh, glória! Aleluia! Milagres. Aleluia! E assim, a gente sempre inicia com a mesma pergunta, Graciane, para a gente dar uma introdução, porque a gente quer saber sempre um pouquinho, né? Você nasceu no berço evangélico? Não. Na minha casa, a minha mãe, ela ia para tudo quanto era lugar. Ela ia para a igreja católica, ela ia para macumba e ela ia para a igreja evangélica. E assim, ela dizia que eu não prestava para ir para a igreja católica nem para macumba. Porque toda vez que eu entrava na igreja católica, eu chorava. E na macumba eu não queria entrar. E eu gostava muito quando ela ia para a Universal, que a gente ia a pé para o centro de São Gonçalo. E assim, eu gostava muito de estar ali. Mas eram poucas das vezes que a gente ia, né? Então, não nasci no berço evangélico. Não nasceu no berço evangélico? Não. E quando Era que simpatizante. E quando você teve o encontro com Jesus? Então, eu tinha uma amiga, gostava muito de balada, dessas coisas assim, né? Eu aprontei bastante, tadinha da minha mãe. E eu passava em frente a uma igreja que tinha El Shaddai, aqui na Rua da Feira, na Rua do Colégio Oswaldo Ornella. E eu e a Mônica passava ali na frente, a gente olhava uma para a cara da outra assim, qualquer dia vamos entrar? E ela falava assim, não, qualquer dia a gente entra. E sempre passávamos ali na frente e nunca... E, interrompendo um pouquinho, quantos anos você tinha? Eu tinha para 17 para 18 anos. Tá. Aí teve um dia que nós duas marcamos para sair, e quando passamos na frente da igreja, eu olhei para ela e falei assim, vamos entrar hoje? Ela, vamos. E entramos. Nossa. E dali... Vocês estavam prontas para ir para alguma balada? Para alguma balada. E entramos, e eu gostei, e eu fiquei. Caramba, que E eu bênção. E assim, eu ficando, eu convidei os meus pais, né? Primeiro foi a minha mãe que ficou. O meu pai bebia muito, meu pai era alcoólatra. E muitas das vezes eu pegava meu pai, né, bêbado no bar. E eu me recordo grandemente num dia que eu passei para ir para a igreja toda arrumadinha e passei aqui no bar, meu pai estava no bar bebendo e com um cigarro na mão. Eu falei para o meu pai assim, pai, vamos para a igreja? Ele falou assim, como que eu vou, filha? Eu bebi, eu tô com cigarro no dedo. Eu falei, pai, vamos para a igreja hoje comigo? Vem como o senhor tá, não tem problema não. Aí ele olhou para mim e falou assim, por você, hoje é o último cigarro que eu fumei. Jogou um cigarro fora e nunca mais fumou. E ele foi para a igreja com a gente. E dali também o meu pai ficou. Gente, que coisa linda. Glória.
Foi assim, foi algo marcante e tremendo na minha vida. Nossa, a gente fica vendo que quando Jesus entra na vida, né, entra no lar, há uma transformação. Entra assim, quando a gente fala, as pessoas, até aqui, né, na nossa igreja, a gente fala, deixa Deus entrar. É algo assim que dentro, vai lá dentro, onde só Jesus mesmo entra e só Ele mexe. Verdade. Porque a gente falando, está entrando na mente aqui, né, no coração, mas tão profundo, algo que o Espírito Santo de Deus faz, que a gente não explica. E assim, para ele ficar alcoólatra, né? Cigarro. Eu lembro também que Graciane já me levou lá, eu gostava muito de ir lá. Tipo assim, a gente que ia no Ministério Ágape era um povo acolhedor, um povo amoroso. E até hoje eu encontro eles na rua, que eu conheço, eles me abraçam. Coisa. Você está sumido, você está bem? Eles são assim, eu lembro muito bem. Aleluia. E através de uma jovem de 17 anos, né, que decidiu entrar na casa do Senhor, que não foi mera coincidência, foi o Espírito Santo que te levou. pra lá. E através da tua vida, Jesus começou a entrar dentro da tua casa e começou a fazer a diferença Verdade. na vida do seu pai. E o seu pai foi naquele dia, assistiu o culto Isso. e ficou. E ficou, se batizou. E Meu ficou. Deus do céu. bênção. E você aceitou Jesus. E como foi essa trajetória na presença do Senhor? Que a gente sabe que são muitos desafios que a gente enfrenta na idade da juventude, né? Assim, foi um pouco difícil, mas assim, quando eu decidi, coisas que eu gostava de fazer, eu mesmo decidi não querer mais. E assim, minha família é uma família assim Tudo é que... escolha, né? Nossa vida é escolha. Minha família é uma coisa, são pessoas assim que eles bebem muito, a família da minha mãe. Então, todas as vezes que a gente se encontrava, era muita bebida. E assim, eu comecei a ser a chamada da esquisitinha, porque eles ficavam lá bebendo e eu ficava mais afastada no meu canto, porque eu não gostava. A minha mãe era a única da família que não bebia. Entendi. A única, porque todos eles bebiam. E, assim, era muito difícil esses encontros de família. Porque, assim, até hoje, é como se você tivesse um patinho fora d'água, né? Eu vou, mas, assim, eu não me sinto parte. É muito estranho isso. E quando eu me decidi por completo. Parei com tudo que eu fazia. Esse churrasco, porque o Elber, né, não era evangélico, o Elber demorou bastante para aceitar Jesus. Então, o Elber gostava de jogar futebol e, quando acabava o futebol... O Elber é o seu esposo. Meu esposo. Só para o pessoal entender. Aí, então, tinha churrasco, tinham bebidas. E essas coisas, assim, eram muito esquisito você estar ali. Entendi. E eu tinha me decidido... Você já não fazia mais parte daquele ambiente. daquele ambiente. Aí fomos, né? Eu e o Elber fomos conversando. Aí o Elber foi também se esquivando desse futebol, porque para mim a parte pior era o futebol, porque era todo final de semana. O futebol que era que puxava. Era todo final de semana. E ele gostava que eu fosse. Entendi. De você estar presente. Eu estar presente. Aí começou. Aí quando eu decidi a não ir mais, foi que ele também foi reduzindo, né? Porque bebiam bastante também. Aí ele foi reduzindo a bebida e começou a ir para a igreja comigo, né? Mas não parou do que ele fazia, beber, ele demorou bastante para isso, né? E, assim, quando eu decidi, Lani, foi maravilhoso, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque, assim, minha vida mudou por completo, por completo. O Senhor fez uma transformação na minha vida que, assim, a gente, muitas das vezes, vai para esses lugares... E a gente pensa que a gente é feliz, né? Mas a gente, quando chega dentro do nosso lar, é tudo diferente. Nossa. A felicidade não é completa. É uma felicidade momentânea, né? Momentânea. E quando você chegava em casa, não tinha alegria também. Mas quando você teve o encontro com Jesus, Jesus mudou tudo. Mudou completamente. Agora, vem cá, você está falando muito de Welber, então a gente quer saber... Eu sei que o Welber é teu esposo. Então... Inicia aí essa história. Como é que você conheceu o Elber? Então, vocês casaram? Conheci o Elber num campo de futebol. Ele até ri, porque eu falo assim... Perto da tua casa mesmo? Isso, aqui no campo do Cruzeiro. Uhum. Eu, sempre falei, né, eu odeio futebol. Odeio futebol. O que aconteceu comigo? Como que você conheceu ele lá? O meu primo, ele tinha um projeto para crianças.
Então, nesse projeto para crianças, eu e a minha mãe, toda vez que ele fazia festa, a gente fazia bolos e docinhos para a festa das crianças. Então, a gente sempre estava junto com meu primo nesse futebol. Muitas das vezes eu ia lá para ver as crianças, para ajudar ele. Então, eu ia para o campo de futebol para ajudar o meu primo. E eu conheci o Elber no campo de futebol. Nossa! Aí, para tirar ele do campo de futebol foi difícil, hein? Foi difícil, porque você conheceu ele lá, já sabia, já... Foi bem Você difícil. já sabia a luta que você ia ter, né, Isso aí. depois. Foi bem difícil. Aí vocês logo casaram ou Então, demorou um tempo? Nós ficamos 2 anos namorando, depois ficamos 2 anos de noivado e casamos. Ai, tinha quantos 4 anos quando anos, casou com ele? 20 anos. Em 2000 a gente casou. Né? No ano de 2000 a gente casou. E foi bom. Eu já ia falar, ai, casou novinho, eu casei com 19. 20 anos. Você também Eu casou, também, né? 19, Novinha então. também. Casei Já ia com falar, ai, 20. casou tão novinha. A gente tudo casou novinha também. Não, casei com 20. Mas é nós somos benção. novas, tá? Sou velha, não. Aí casou com 20 Casei com anos. 20 anos. Que benção. E qual eram os seus projetos no casamento? Porque a gente sabe que casamento é benção, mas tem Mas desafios, Isso aí, né? Tem alguns desafios que vêm na bagagem. É isso. Sim. O meu casamento sempre foi bem difícil, né? Por essas questões dele, né? De gostar muito de sair, de beber, que tá com os amigos. Aí você caminhava para a casa do Caminhava Senhor para casa do Senhor. e ele E ele nessa trajetória nessa aí. trajetória. E demorou bastante tempo, né, para que ele viesse comigo. E assim, ele se tivesse algum como é que se diz? Evento na igreja, Aham. ele ia comigo. Ah, entendi. Por exemplo, dia dos namorados, ele ia. Ele nunca te proibiu de estar na casa do Nunca me proibiu Senhor. de nada. Não. Graças a Deus, ele nunca me proibiu. Nem me incentivava. O dia que eu falava que eu não queria ir, ele falava assim, não, amor, vai sim. Vai, você gosta, é bom para você. Eu sempre fui. Foi muito bom. E assim, ele nunca me impediu de nada, graças a Deus. E assim, é um pai maravilhoso. Não é um esposo ruim, é um esposo muito bom para mim. Tem alguns problemas, todo casal tem, sim. né? É normal. Algumas dificuldades. Muitas dificuldades. Mas estamos aí, 25 anos. E qual era... Porque, assim, toda mulher que casa, os sonhos, ele não morrem, né? Existem sonhos a serem realizados. Você tinha algum sonho? Ser mãe. Ser mãe? Ser mãe. O seu sonho era ser mãe? Eu gostava muito de criança, né? Eu, desde os meus 8 anos de idade, eu tomava conta de criança. E, assim, o meu sonho de ser mãe era, assim, algo grandioso para mim. Nossa. Né? Porque eu via as pessoas... E, assim, o que eu falava para minha mãe, o meu sonho de ser mãe, mas o meu sonho maior ainda é de amamentar, que era a coisa mais linda que eu via as pessoas amamentando, né? E eu falava assim, gente, isso aí lindo. é uma coisa maravilhosa. Então, o meu sonho de ser mãe era, assim, algo grandioso. E você conseguiu engravidar logo? Então, Demorou eu quanto casei, tempo depois do casamento? Pra Eu me engravidar? casei em 2000. Em 2001, eu engravidei. 2001. Rapidinho. Isso. Em 2001, eu engravidei. Só que, na minha primeira ultrassom, eu fui com a minha mãe e, quando eu cheguei ali na clínica modelo, o médico fazendo a ultrassom, ele falou que tinha algo de errado, né? Bem no E início da gravidez, isso. Foi a primeira. A primeira. A primeira que eu bati, ele falou. E ali ele falou que ia me encaminhar para um outro lugar. Eu saí dali desnorteada com a minha mãe. Imagina. Fui para casa da minha sogra, que minha sogra mora bem perto, né? Fui para casa da minha sogra, ele Você só imagina. chorava. Nossa. Só chorava, chorava, chorava. E ali começou uma luta. Nossa. Uma luta grande. Um sonho que você tinha. Você achou o quê? Que seu sonho já iria por água abaixo? Por água Você ainda abaixo. tinha esperança ainda? Não, eu imaginava que meu sonho seria por água abaixo. Porque cada vez que eu ia no médico e que fazia algum procedimento, Aparecia alguma coisa? aparecia uma outra coisa. E assim, Aí eu desde tinha- essa primeira ultrassom, como foi? O que você descobriu? porque as pessoas, por exemplo, assim, teve uma pessoa que virou para mim e falou assim: olha só, com essa situação aí, você pode fazer o aborto. Meu Deus. E falou o que era, Graciane? Meu Era filho tinha deformação? hidrocefalia, onfalocele e gastroesquise. Nossa. Nossa. Né? Ele tinha mais água na cabeça do que o cérebro. Sério. Aqui era abertinho e a barriga também aberta, né? E eu falei, não, eu vou levar minha gravidez até o final.
as pessoas falavam que você tinha todo o Poderia. direito. Todo o direito de fazer E o médico também E falou o isso? médico uma vez falou. Que Uma você vez ele falou que poderia... eu poderia correr atrás com o juiz e fazer o aborto. Aí eu falei, não, eu quero levar até o final. Eu vou levar até o final. E assim, começou uma trajetória na minha vida, né? Eu tinha um ginecologista que era no Azevedo Lima, e eu fui lá conversar com ele. E assim, Deus fez algo assim, coisas maravilhosas, maravilhosas. Que as pessoas olhavam e diziam assim, não sei como é que suporta, não sei como é que aguenta. Porque assim, foi muito difícil, né? Porque assim, um sonho, né? De ser mãe, um sonho que eu queria. Já receber essa notícia. Receber essa notícia. Mas aí é a parte importante, né? Quando se tem Jesus. Se tem Jesus, verdade. Aí eu comecei, aí fui para o Azevedo Lima. Quando chegando no Azevedo Lima, o médico conversou comigo e falou que eu precisaria fazer meu tratamento num lugar específico, que seria lá no Aterro do Flamengo. Nossa, bem distante. No Aterro do Flamengo. E nessa época, só o Elber trabalhando, né? As coisas estavam bem difíceis lá em casa. E ele falou para mim assim, olha, é difícil de conseguir uma vaga para você, mas eu vou tentar. Eu vou ligar para uma amiga minha e vou marcar uma consulta. Você tem como você ir? Eu falei, claro que eu tenho. Vou sim. E fomos para aquele hospital, eu e a minha mãe. Né? Chegando lá, conversei com a médica. A médica falou assim, não, eu vou te encaixar. E assim, começou um processo. Eu tinha que estar naquele lugar 3 vezes por semana. 3 vezes na semana. Nossa. 3 vezes por semana. A gente saía muito cedo de casa, né? Porque tinha que estar lá às 8 horas. Então a gente saía muito cedo. E chegava muito tarde. Porque eu passava o dia inteiro naquele lugar. Era exames, era psicólogo, que eu passava com psicólogo. Tinha acompanhamento. Tinha acompanhamento de tudo naquele Assistente hospital. social, tudo. Tudo. Hospital maravilhoso. E assim, eles levavam a gente para ver as crianças que tinha Ai, meu Deus. esses problemas. Ai, Era que criança forte, com hidrocefalia, com cabeça grande, E crianças aí, que não cresciam. como é que seu você- psicológico, Gente, suas Então, o emoções? Senhor foi me forjando ali. Meu Deus. Porque, assim, eu tinha que ser forte, né? Por causa do Elber. Porque o Elber entrou num estado tão coisa que quando eu chegava em casa, ele ia trabalhar, quando ele chegava do serviço, ele ficava batendo com a cabeça na parede, de tão nervoso que ele ficava. E eu falava, não, calma, Elber, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E nessa época, nós compramos tudo novo. Roupinha, berço, cômoda, comprei tudo novo. E assim, e você já amava o teu filho, Já. independente do problema que ele tinha, mas você tinha um amor. Isso aí. Você queria ele de qualquer forma. Ai, vai chorar. Eu lembro que Graciana, ela agia a gravidez normal. Normal. Como se realmente não Nossa. rejeitou em nenhum momento. Que E coisa as pessoas linda. realmente falavam, você pode, tem direito, o que você vai fazer? E se nascer, sobreviver, mas a vida que ele ia levar após nascer, porque ia ser totalmente dependente dela. Isso. Mas ela não, uma vida, Deus botou e eu vou seguir. Aí você Coisa. comprou tudo novinho. Comprei tudo novinho. Tudo novinho. E quando nasceu, ficou 45 minutos vivo. Nossa, você Bem teve pouquinho contato com ele? Então, eu pedi para ver. E assim, a imagem foi tão... Imagina. Porque era aberto, né? Aí tirou o paninho para mim ver a barriga. E assim, foi bem difícil. E eu falei para o Senhor, eu falava para o Senhor todo dia, Senhor, apaga da minha imagem. Apaga da minha imagem. Eu não quero lembrar disso. E eu lembro dele e não lembro. Meu Glória a Deus. Eu lembro que era muito cabeludinho. Eu lembro que era assim, gordinho. Mas Era não lembro- menino. Era menino. Não lembro dos defeitos. O Senhor apagou totalmente da minha mente. Aleluia, glória a Deus. E quando eu estava ali naquele hospital, né? Eu fiquei... Acho que foi 7 dias que eu fiquei naquele hospital. Eu perguntava à minha mãe que eu não entendia por que eu estava ali. Mas o Senhor sabia por que eu estava. Porque, assim, as meninas perguntavam para mim assim, nem parece que você perdeu o bebê. Porque eu ajudava elas. Olha a importância. Ajudava elas. Ficava andando no corredor de madrugada, né? Ficava falando com o Senhor, ai, Senhor, me fortalece. Senhor, vai ser difícil quando chegar em casa. Porque a parte pior é em casa. É. Quando chegar em casa,
me dar forças, para me dar força para o Elbe. E assim, para tirar aquelas coisas todas de dentro de casa, né? Porque eu queria chegar em casa e tirar tudo. Eu falei, Elbe, quando chegar em casa eu quero tirar tudo. E assim, E o Elbe chegou a ver o bebê? O Elbe não. O Elbe não. Quem arrumou, quem botou a roupinha no bebê, né? Porque teve enterro, foi o Johnny, né? Nossa. Porque Cris e Johnny, assim, amigos para todas as horas. Então, toda vez que eu passava mal, tudo o que acontecia na minha vida, Cris e Johnny eram os primeiros a saber. Estavam presentes. Mal, Isso aí, tô passando mal, ligava. E tudo era Cris e Johnny na minha vida. E o Johnny botou a roupinha nele e o Elbe não viu, não quis ver. Então, Graciane, aí, né, voltando no que você estava falando, que você, mesmo após o sepultamento, você ficou ainda mais 7 dias, não foi isso? Foi. Ajudando e você não entendia ali, você entendeu depois. Isso. Então, assim, passa para as mulheradas que, de repente, estão passando por essa situação ou algo parecido e não estão encontrando forças. Deus colocando pessoas lá para elas estarem ajudando e elas também não estão entendendo, não estão conseguindo. Como você conseguiu e depois você entendeu o propósito? Aí eu gostaria muito que você passasse. Para conseguir, só com o Senhor, né? Porque é difícil, a gente sabe que é muito difícil, é doloroso. Muito. Mas se eu não tivesse o Senhor, nada ia ser do jeito que foi, eu não ia ter forças. Porque, assim, você presenciou depois que eu estava em casa, que vocês foram me visitar em casa. E, assim, é como se dói, mas como se nada tivesse acontecido. Você guardar a sua dor, né? Isso. Ver as dores de outras mulheres De lá com seus outras bebês, com problemas, com mas você tem que se manter firme com a sua dor e ajudar, né? E ajudar. E, assim, até para casa mesmo, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, como? Como que ela, né? Ela não vive chorando? Porque, assim, eu chorava, gente. Só que, assim, eu chorava quando não tinha ninguém dentro de casa, Deus, né? eu e Deus. Eu me ajoelhava lá e falava, Senhor, tira essa dor de mim. Senhor, me ajuda, me dê forças. E, assim, não mostrava para ninguém. Graças a Deus, sempre as pessoas falavam e eu... Nuri, não, gente. O Senhor conforta. O Senhor conforta, né? E eu creio que o Senhor nos capacita, né? Sim. Porque, assim, é bem difícil, mas quando a gente tem Deus, assim, a gente passa por provas, mas com Ele é mais fácil. Não, o interessante é você estar falando nisso, porque como é importante, quando nós passamos por processo, você passou por um processo de perda, o seu sonho era ser mãe. Aí a primeira gestação Logo é perdida. Então, foi um dos processos muito difíceis que você já encarou de frente. E o que me chama a atenção é que você chorou somente aos pés do Senhor Jesus. E como isso é importante dos processos que nós estamos passando, as dificuldades, as perdas, se é problema financeiro, se é problema hoje com o filho, de nós estarmos diante do Senhor Jesus. Como Porque isso é você importante. falou, né? Eu chorava sim, Chorava, sim. eu tinha dor sim, mas você sabia que a única pessoa que poderia te trazer o socorro e te livrar e te ajudar nesse processo era o Senhor Jesus. Então, Só quando Ele. nós nos colocamos nessa situação diante do Senhor Jesus, as pessoas não entendem. Não entendo. Porque a força vem da onde? Vem do Vem do Senhor. Senhor. Então, a força que você tinha vinha da onde? Do Senhor. Vinha do Senhor. E outro ponto que eu acho importante. Nós somos espelhos. Isso. Verdade. As pessoas estão olhando para nós que Isso aí. somos mulheres de Deus, estão olhando para nós e vendo assim, como que ela vai se portar diante dessa situação? Será que realmente nós vamos viver... Oh, Meu Xandarrata, eu sinto Isso é Deus forte, aqui. Deus está aqui. Será que nós vamos Forte. realmente viver aquilo que nós temos pregado e falado de É Jesus? isso aí. Porque quando as lutas vêm, é que realmente o Senhor fala, filhinha, como que você vai se portar? E você se portou como uma mulher de Deus. E eu sei que são etapas, né, Graciane? Você saiu do hospital, você veio para casa, e como foi esse restantezinho desse processo aí dentro de Foi casa? outro processo, né? Então, quando eu cheguei em casa,
né? Eu pedi o Elba para desmontar tudo. Nossa. E dei tudo. Dei tudo. Não fiquei com nada, não guardei nada. Eu falei, eu não quero nada. Se um dia eu tiver outro filho, eu compro tudo de novo. Ou eu vejo o que a gente vai fazer. Né? E foi assim. Para mim, o Senhor me consolava o tempo inteiro. E, Foi assim, um bálsamo que o não Senhor... não ficava chorosa. Graças a Deus, eu fiquei bem tranquila. Só com medo de engravidar de novo. Você ficou com esse Com medinho, receio. assim. Com medo de engravidar de De novo. sofrer tudo de novo. Porque lá a gente fez os exames, eu e o Elba fizemos os exames todos, porque para descobrir a causa e tal. Aí eu lembro que o médico virou para mim e falou assim: olha, entre 1000 mulheres, uma mulher tem um filho assim, e você foi escolhida. Nossa. Meu Deus. Deus sabe por quê, né? E você foi. Quando ele falou aquilo, eu, como assim eu fui escolhida? Você foi escolhida. Aí eu entendi, falei, o Senhor me escolheu, né? E passei por esse processo, graças a Deus, né? E você já queria, assim, você falou que tinha medo de engravidar, que eu acho que realmente qualquer mulher qualquer uma, tem esse realmente. sentimento, mas você descansou, ficou evitando com remédio? Tomei nada. Não tomou nada. Nada. Aí você deixou tudo, tudo diante do Senhor. Tá na mão do Senhor. E assim, foi um dia das mães, né? Eu não ia para a igreja nesse dia das mães, né? No primeiro dia das mães, depois que passou por isso tudo? Um ano depois. Um ano depois. Um ano depois. Um ano depois. Eu fui no dia das mães e falei assim, Elba, não vou no dia das mães na igreja, não. Não sou mãe, vou fazer o que lá? Não vou, não. Aí minha mãe falou assim, ai, filha, eu queria tanto hoje para a igreja. Aí eu, Meu Deus. tá, mãe, então nós vamos para a igreja. Aí fomos no dia das mães para a igreja. Em 2003. Aí fomos para a igreja, chegando na igreja, teve a oração, teve o louvor, teve aquele louvor, recebe a cura, recebe a... Se tentaram matar os teus sonhos, Nossa. sufocando o seu coração, Gente, se Deus é lindo. lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Nossa. E assim, aquele Meu louvor Deus. começou a falar comigo tremendamente. E quando chegou uma hora no culto, o pastor dando as flores para as mães. O pastor Davi, na época era o Shaddai, ele veio na minha direção e falou assim, você é mãe. Oh, meu Deus. 9 meses depois nasceu o Anderson. Meu Deus. Cravado. Foi em maio. Em fevereiro nasceu meu filho. Oh, aleluia. E assim, o meu Glória a filho Deus. nasceu do jeito que eu pedi ao Senhor, porque eu pedi ao Senhor um filho homem. Meu sonho era ter um filho homem. E eu falei até uma vez, minha mãe brigou comigo, né? Porque eu passando a mão na barriga, eu falei assim, ai, Senhor, eu queria um filho levado. Ai, meu Deus, pra que ela foi pedir Para que isso? eu fui pedir, Jesus? Só o quem meu conheceu o Enes pequeno sabe, Era gente. 3 vezes 3 pior vezes do que o levado. do que ela pediu. Que eu pedi. E assim, minha mãe dizia que era hiperativo, tinha que ir para médico. Eu fui para tudo quanto é tipo de médico. Médico, com 4 anos passa, com 6 anos passa. Só passou com 14. Com 14 anos começou a ficar passou, mais calmo. gente. Ele começou a ficar mais calminho. E assim, o Senhor realizou o meu sonho. Né? E o Elber foi com você no dia desse culto? No dia desse culto, Do Dia das Mães. esse ele dia. não estava. Ele não está. E quando você chega em casa e fala, você falou para ele? Falei, com certeza. Falei, só cantei o louvor. Né? E o Senhor tinha falado muito comigo nesse louvor, né? Porque o sonho, era meu sonho. E assim, poxa, cantou o louvor, o pastor me deu a flor, então algo ia acontecer. Eu cheguei em casa contando, falando, não, algo vai acontecer. Você tomou posse. Tomei posse, algo vai acontecer. E realmente Aconteceu. Jesus. aconteceu. E a gestação foi tranquila? Tranquila, 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 tranquila. Foi tão tranquila que, assim, no final da gestação, eu comecei, minha bolsa estourou, né? Aí eu liguei para Johnny Cristiane. Johnny. Liguei para Johnny Cristiane. Aí Johnny todo nervoso. Não, a gente vai agora. Eu falei, Johnny, calma, eu vou arrumar minha bolsa. E outra coisa, né? E ela ficou Muito, calminha. muito calma. Muito Muito importante que na minha primeira gestação eu comprei tudo novo, né, gente? Que eu falei.
Na segunda gestação, eu não quis comprar nada. Deus deu tudo. Deus deu tudo. Aleluia. Tudo, tudo, tudo. O meu filho tinha roupinha. Para todos os dias eu botava o boné, o macacão, o sapato. Todos os dias eu botava roupa nova no meu filho. Todo dia. E assim, o Senhor proveu até os 4 anos de idade. Restituiu em dobro. Em dobro. Aleluia. Tudo, 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 tudo. E o Elber falava assim para mim, meu Deus, mas como assim? Falei, ganhei o guarda-roupa, ganhei a cômoda, ganhei o berço. Encheu tudo. Aleluia. As roupas que eu ganhei encheu tudo. E assim, até os 4 anos de idade, o Senhor supriu todas as necessidades do meu Oh, filho. glória. Exaltado seja o nome do Foi, Senhor. honrou em dobro. Então, o sonho daquela menina foi realizado. Foi realizado. De ser mãe. Oh, aleluia. E aquele medo que você estava foi tranquilo. Foi Deus tranquilo. tirou o medo, a Tirou o ansiedade, nervoso. E Exaltado A seja a o nome. água escorrendo, a bolsa estourou. Estourou. Não, quando eu começar a sentir o dor da dilatação, eu vou. Aleluia. E E você quis ter mais filhos? Então, o meu sonho era ter um casal, né? Igual a minha mãe. E o Anderson também pedia muito. Uma irmãzinha, um Uma irmãozinho. irmãzinha, o sonho dele era ter um irmão. E, mais uma vez, fui eu. Em 2019, eu engravidei. Estava trabalhando e eu conversei com uma amiga minha, falei assim, minha menstruação está atrasada. Ela, não, vamos na farmácia agora. Mas você comprar estava o teste. tentando ou aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Você não estava Não, eu já... estava tentando, estava tomando remédio na época. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, então, minha menstruação está atrasada. Ela, não, vou fazer o teste. Aí fiz o teste e estava grávida. E 3 meses depois, eu tive uma hemorragia muito grande, que eu desmaiei dentro de casa. O Elbe chamou a Lúcia, né, a vizinha, que morava do lado, para me ajudar. Botaram uma fralda em mim, correram comigo para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, eu lembro que, quando me botaram na cadeira, eu desmaiei. E eu acordei numa sala, que a sala era sangue puro. E eu lembro que eu abri o olho, eram médicos, enfermeira, e eles falaram assim, a gente vai perder ela. A gente vai perder ela. E eu desmaiei de novo. E quando eu acordei, eu já estava numa outra sala, né, que eles tinham que dar a ráquia. Ele falou para mim assim, você consegue sentar? Qual é o seu nome? Eu falei, meu nome. E sentei. Nisso que eu sentei, eu desmaiei de novo. Gente, tá Aí, quando sem eu força. acordei, eles falaram assim, a gente não vai conseguir dar a injeção nela. E nisso eu comecei a recitar o Salmo 23. Senhor é meu pastor. Deus. E comecei. Aí ficava aquele salmo na minha cabeça, E, por fim, eu acordei, acho que pela 3ª vez. Você tinha quanto tempo de gestação? 3 meses. 3 meses. Gente, Eu já estava aqui na igreja, né? Nessa época, eu já estava aqui na igreja, Ministério Ágape. no Ministério Ágape. E eles conseguiram, né, fazer a raspagem. Me botaram numa sala, né? Fiquei lá durante um tempo. E depois ela falou que ia me botar ia para o quarto. Você vai para o quarto. Nisso, quando ela falou que ia me colocar para o quarto, passei mal de novo. Comecei a me tremer toda e começou todo mundo a correr, ficar em minha volta. Começaram a me embrulhar num papel alumínio, num monte de coisa. E desmaiei de novo. E assim, aquele dia para mim foi assim, bem difícil. E quando eu saí de lá, que eu fui para o quarto, né? A médica olhou para mim e falou assim: eu não acredito que você está viva. Meu Deus. E agora eu vou falar para você como se fosse uma mãe. Não tenta engravidar de novo, minha filha. Não tenta engravidar de novo. Porque você pode, sim, realizar o seu sonho de ser mãe. Mas o seu filho fica só. Você vai realizar o seu sonho, mas você não vai ver o seu filho. E eu botei na minha cabeça assim, quando chegar em casa, eu vou mandar meu filho escolher. Se ele quiser um irmão, eu vou ter meu outro filho. Aí o Elber fica com os 2 filhos. Olha o meu pensamento. O Elber fica com Engraçado os 2 que a mãe é Abrindo assim, a né? mão da Não, a própria mãe ela vida. sempre renuncia tudo Renuncia por um por filho. por um né? filho. É. E quando eu cheguei em casa, né, do hospital, o Enzo nessa época estava viajando Ele tinha quantos a anos? futebol.
acho que tinha 14, né? Ele já era 14. um jovem. 14 anos, ele estava viajando, estava no Espírito Santo. Graças a Deus, o Senhor fez tudo certinho. Ele não presenciou, né? Ele não presenciou nada. Nada, nada, nada. Aí, quando o Anderson chegou, sentei no sofá com ele e falei assim, filho, então, mamãe tinha um sonho de ter outro filho. E você também tem um sonho de ter outro irmão. Só que a mamãe não pode. Se mamãe tentar de novo, mamãe morre. E o que você escolhe? Vou deixar para você. O que você escolhe? Você quer um irmão ou você quer sua mãe? Ele, mãe, eu não abro mão de você. Não abro mão de você. Quando ele falou aquilo ali, foi assim, ai, Jesus, obrigada. Obrigada. E assim, eu me conformei, porque o Senhor já tinha me dado o que eu pedi. Né? E para falar para as mães, né, não desista do seu sonho, porque o Senhor realiza. O Senhor realiza sonhos. Eu já tinha pedido ao Senhor, então o Senhor já tinha me dado tudo o que eu tinha pedido. Então, assim, é difícil? É difícil. Porque, assim, a gente fica pensando, meu filho não vai ser tio. Aí, vem vários pensamentos, vem várias batalhas que começam na mente. Vem um monte de coisa na sua mente. E, assim, o Senhor me enviou a Ana Caroline, né? Porque, assim, eu falo para minha cunhada que... Outra filha, veio uma filha. Só gerou, a cunhada eu só falo gerou. para minha cunhada que ela é barriga de aluguel, né? Porque... Mas Anne parece ser sua filha. Tanto que quando você começou a vir para a igreja, eu pensava que ela fosse sua filha. Assim, Várias filha. pessoas Então, perguntando isso mesmo. O Senhor enviou a Ana Carolina, que a minha cunhada, eu brinco com ela beça, que ela é barriga de aluguel. Ela só fez a Ana para mim. E assim... E hoje eu tenho a Diana, né? Porque a Thaís, né, o Diego ficou no hospital, a Thaís ficou com o Diego e eu fiquei com a Diana. Que então, era uma assim, amiga, né? Se aproximou e... Então você ganhou um monte de filhos do coração. Um monte de filhos. Imagina. Deus, olha como que é, né? Desde o primeiro que perdeu, usando ela para ajudar, e novamente... Ajudando. E assim, fora os amigos do meu filho, né, que Cris sabe, né? Ih, a casa dela vive minha cheia. casa só vive cheia. São os meus filhos de coração. Eu tenho 7 filhos de coração, 7 homens e 2 meninas. Aleluia. Então, assim, maravilhada com as coisas que o Senhor faz. O Senhor faz maravilhas. Se nós permanecermos na presença do Senhor, porque eu passei Deus tudo faz. o que eu passei, né? Assim, foi experiência, porque hoje eu sei que foram experiências que o Senhor me deu para me capacitar, para me fortalecer. Sim. Porque eu acho que se eu não passasse por isso tudo, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Aleluia. Eu sou hoje, né? E, assim, eu me sinto grata. Aleluia. Isso que Glória eu ia a Deus. falar, porque Isso a alega o coração gratidão. de Deus, né? É, A porque gratidão. assim, porque você entende que Deus ele te deu um filho e você está feliz. Isso. Você não é uma mulher revoltada, uma mulher que questiona, É. uma mulher que reclama. E vamos dizer assim, humanamente, o que você sofreu é muito difícil. Muito. E assim, e eu sei que de repente uma mulher nesse momento pode estar ouvindo isso, e assim, e eu não vou falar isso julgando você. Não. Mas às isso aí. vezes você está em um momento de dor que até está questionando, que até está reclamando, Verdade. né? Está com essa dor presa dentro de você. Mas Deus hoje está falando que Ele é contigo. Isso aí. Ele é o Deus que restaura. E assim, e mesmo, mas eu não gerei. Mas às vezes Deus te deu um filho de coração. Às Verdade. vezes você não conseguiu gerar no seu Verdade. ventre, Verdade. mas Jesus está colocando filhos de coração para você cuidar. E foi o que aconteceu com Foi. você. Então você é grata ao Senhor, Graciane. Muito grata, muito grata. Aconteceu Você até... entende isso tudo. Aconteceu um episódio, um dia desse lá em casa, tem um amigo de Enzo, Lucas, que ele vai lá em casa desde os 7 anos de idade. E toda vez que ele chega, né, a gente sempre faz lanche, faz alguma coisa, eu oro pela vida deles. E ele conseguiu conquistar a primeira moto dele. Oh, glória. Aí ele foi lá em casa para me orar a moto. Eu fiquei assim maravilhada, porque assim, né, ele vê uma mulher de Deus, né, uma pessoa que ora pela vida dele. Ele chegou assim: tia, eu vim que a senhora ora a minha moto. Falei, eu fiquei tão feliz com aquilo. E a gente vê o amor deles pela minha vida. Assim, eu chamo de filhos. Eles me chamam de É um tia, amor de mãe, né? mas eu falo que eles são meus filhos. E assim, é gratificante. É gratificante. Não são meus filhos, eu não gerei,
mas são meus filhos de coração. Aleluia. É muito... Porque você tinha o direito, né, de ficar com aquele sentimento, de passar o luto dela, mas ela escolheu avançar. E ficou atento ao que Deus tinha para a vida dela, né? Os agregados que vieram. É verdade. Né? E assim, uma pergunta que eu tenho para você, como que você viria esse processo? Graciane, uma mulher, o antes e o depois desse processo, um resumo de você. Antes e depois, você se né? via de um jeito frágil, de repente, Deus te forjou. Essa frase que veio na minha mente. Então, e você passou e hoje? Aí você conta o antes e o depois, o que Deus... Eu me via uma mulher frágil que não aguentava nada. Você achava que você... Nada. Porque, assim, na escola, qualquer coisa que eu passava era chorona. Tudo eu chorava. Gente, era muito tudo era muito difícil para mim. Se acontecesse algo... Assim, se as meninas... Teve uma vez que quiseram me bater, eu não queria voltar nunca mais na escola. Como é que pode uma coisa dessa? E assim... Você nunca conseguiu enfrentar de frente os seus enfrentar problemas. de frente os meus problemas. E assim, depois disso tudo que eu passei, eu me fortaleci. Eu sou uma mulher hoje em todos os sentidos. Em todos espiritual, os sentidos. Né, na parte do Senhor, Em mulher, todos os mãe, sentidos. esposa, tudo. Eu estava falando lá embaixo hoje que muitas das vezes a gente fala para o Senhor assim, Senhor, faça a sua vontade. Quando a gente fala isso, a gente... Aí quando o Senhor faz a vontade dele, a gente quer questionar. E eu nunca questionei o Senhor. Eu falei, Senhor, faça a sua vontade. Isso é forte. Então, se o Senhor fez a vontade e levou o meu filho, eu não posso questionar. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar. E, assim, não me cobrava, não chorava desesperada, nada disso, Senhor. Você passava por coitadinha, por vítima. Senhor, foi todo feita mundo teve filho e eu não. Senhor, né? foi feita a sua vontade. Tem esses vontade. questionamentos, né? Eu só tive, no 2019, eu só tive um problema. Que eu não conseguia mais pegar bebê no colo. Bom. Eu tive essa trava. Sim. Não conseguia pegar bebê no colo. E eu fui no retiro. Eu lembrei desse dia. Lembrou? Agora, eu fui no retiro. Quando chegou no retiro, a Adriane falou para mim, a filha de... Como é que é o nome? Da Edilane. Edilane. Ana Júlia. Ana Júlia. Ela falou para mim assim, pega. Falei, não. Pega por quê? Não. E ela falou, pega. O Senhor está mandando você pegar. Aí eu olhei para ela e falei assim, ai, mas é difícil. Ela pega. E eu peguei. Quando eu peguei a bebezinha no colo, foi o Senhor falando assim, hoje eu tiro todo o seu medo, eu tiro todo o seu trauma, eu tiro... Aleluia, assim, muito foi, forte. Assim, tremendamente... Deus não faz nada pela metade, tem que completar. O Senhor lhe sarou o que estava dentro. Sarou. Isso é muito lindo, E assim, gente. eu falava assim, e eu não sabia. Você não sabia que tinha? Não sabia. Não sabia. Eu via as pessoas com bebê não sentiam a vontade de segurar. Porque mas você achava que era normal aquilo ali. Mas assim, eu sempre gostei muito de criança, muito de estar com criança no colo. Então por que aquilo assim? Eu não me atentei nisso, né? E quando ela falou que era para me pegar, veio na minha mente. Eu falei assim, então eu vou ter que destravar isso aí. Foi quando eu peguei aquele bebê no colo e graças ao meu bom Deus, o Senhor me tratou aquele dia. Aleluia. Até hoje, graças a Deus, e logo após veio a Diana. Então, foi assim, maravilhoso. Foi algo assim especial. Que coisa tremenda, gente, né? São feridas que temos dentro de nós e a gente nem imagina que tem, né? E o amor de Deus é tão grande que usa uma mulher de Deus, a Adriane. Para que naquele dia você fosse curada e tratada. Para você continuar a dar fruto, né? Verdade. Porque para nós continuarmos dando fruto, nós precisamos ser saradas, né? Completo, naquilo, né? Que ela achou que naquela sarada. dor, né? Que a gente passa, né? Nas nossas dificuldades. E é muito interessante isso, porque a gente nunca imagina quem realmente nós somos, né? E com esse processo eu entendo que você viu realmente qual era a tua identidade. Então, hoje você vê quem é realmente a Graciane, né? Uma mulher forte, uma mulher guerreira, tem as lutas, tem as dificuldades, mas não mais se amedronta, né? Não. Quando tenta se amedrontar, não. Eu sou forte, eu sou guerreira. Graciane, fala algo para essa preciosa aí. Você, preciosa, que está nos assistindo nesse momento,
Eu falo para vocês, em meio às lutas, em meio às dificuldades, o Senhor está a todo momento conosco. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, porque Deus é um Deus que cumpre o que Ele fala. Ele cumpre todas as promessas da nossa vida. Aleluia. E se o Senhor tem promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Aleluia. Aleluia. Nome de Jesus. Glória. Glória Vamos a fazer Deus. uma oração. Gente, Deus Vamos profetizar. Meu Deus. Cris, faça essa oração. Vamos profetizar. Amém. Em nome de Jesus. Na vida dessa pessoa. Senhor, Oh, Pai, Deus. mediante esse testemunho, Senhor, nós aprendemos mais e temos mais a certeza de que o Senhor faz e o Senhor não esquece dos seus. E eu profetizo na vida dessa mulher que, de repente, tem até um diagnóstico de um médico que não pode, é impossível gerar, mas o Senhor é o Deus de milagre. O Senhor fez a Ana da estéril, o Senhor deu filhos. Ela pode até estar grávida também, assim como a Graciane, mas está com algum problema que para os médicos não tem a solução. Por mais que de repente fez com que a Graciane perdesse, mas o Senhor fez com que ela gerasse o filho dela, filhos do coração. Assim também pode ser no chamado dessa pessoa. Eu venho lhe pedir que o Senhor venha abrir o coração dessa pessoa, dessa vida, porque cada um o Senhor chama com um propósito. O propósito na vida da Graciane foi esse. De repente, o propósito na vida dessa pessoa que está nos assistindo também é esse. Mas que o Senhor venha forjar, preparar o coração, né, a vida dessa pessoa, porque o Senhor faz. Então, Senhor, opera o milagre. Visita essa vida, visita esse coração, visita esse útero, Senhor. Pai, nós repreendemos agora no mundo espiritual toda palavra negativa, todo sentimento de que eu não posso, de que eu não consigo, porque com o Senhor nós podemos todas as coisas. Porque o Seu Deus de milagre, o Seu Deus que faz. Então, nós profetizamos sobre cada ouvinte nessa hora, que deem vidas, que geram vidas, vidas para o Senhor, vidas para engrandecer o nome do Senhor, porque esse é o propósito. Deus, faz, visita esse lar agora, que se conta estéril, e faça gerar, Senhor, porque o Senhor pode. Faça, Senhor, a tua vontade. Primeiramente, prepara o coração, prepara a mente, porque precisamos estar preparadas, Senhor. Deus, mas eu creio no teu milagre. E que esse milagre venha alcançar vidas agora, venha alcançar lares neste momento e venha gerar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Fala, Preciosa! Você que gostou desse episódio, deixa lá o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações.